Bom, e vamos falar agora sobre o programa Verde e Amarelo que o governo lançou para incentivar a geração de empregos. Nosso contato é com o deputado federal Cristino Áureo, do Progressistas do Rio de Janeiro, relator da medida provisória. Mais uma vez, bom dia, deputado. Obrigado pela participação. Bom dia. Ô, deputado, eu que agradeço a oportunidade. A gente aqui fica feliz por o senhor ter aceito o convite. Como é que vai funcionar agora a tramitação? Qual o caminho no Congresso Nacional? Olha, é uma medida provisória e, como toda medida provisória, ela tem um prazo de tramitação. Esse prazo, ele compreende uma fase que é da instalação da comissão mista, o que foi feito nesta semana, e após a instalação, nós vamos agora montar um plano de trabalho que prevê, entre outras coisas, ouvir todos os setores envolvidos, no caso aí, trabalhadores, os empregadores, né, a parte patronal, o próprio governo que enviou a medida e que está discutindo conosco todos os aspectos relacionados ali a cada ponto abrangido por ela. E após esse debate, que vai mobilizar deputados e senadores, uma vez que é uma comissão mista, ela vai para a fase de produção do relatório e, a partir do relatório votado nessa comissão, ele vai a plenário e aí sim fazendo os aperfeiçoamentos, enfim, a evolução do que está contido nessa medida. E que mudanças o senhor imagina em relação ao texto que foi encaminhado pelo governo, agora com a passagem pelo Congresso? Que mudanças o senhor imagina que possam acontecer e quais o senhor planeja promover também? Olha, primeiro é importante esclarecer do que trata a medida provisória na sua essência. Nós estamos vendo aí uma taxa de desemprego inédita no nosso país. Infelizmente, essa é, sem dúvida, a principal angústia do povo brasileiro nesse momento. Taxas aí em torno de 12%, 13%, muito persistentes, desde que a recessão se estabeleceu, por vezes não conseguem revelar os dramas por trás dela. Quando a gente olha, por exemplo, para essa faixa de pessoas, né, de jovens entre 18 a 29 anos, essa taxa salta dos 12, 13, que já seriam dramáticos, para algo próximo de 26%. 26% é uma taxa inaceitável em qualquer lugar do mundo. Então, algo precisa ser feito, evidentemente, para poder trazer esse jovem para o mercado de trabalho. E aquele velho dilema, não se contrata porque não tem experiência, né? Mas como gerar experiência diante de um mercado que não absorve essas pessoas? Então, o primeiro ponto é que, ao fazer a redução de encargos na contratação dessas pessoas, estamos olhando uma forma de fazer com que o empregador se sinta estimulado, uma vez que ele vai ter ali um custo menor de contratação, a experimentar, ou seja, aproveitar a reaceleração da economia para trazer para a sua empresa pessoas que possam vir a adquirir experiência, possam vir, portanto, a se inserir no mercado e, com isso, nós darmos a partida de maneira mais efetiva para a solução desse problema. Agora, a gente olha para outra faixa, que é a faixa de mais de 55 anos, que depois da reforma da Previdência, ela passou a ser uma faixa limbo. Que é uma faixa limbo? É uma faixa que ficou mais longe da data da aposentadoria e, portanto, se essa pessoa perde a vaga no mercado, ela acaba tendo mais dificuldade de se reinserir. A taxa também de desemprego nessa faixa etária, ela também é muito alta e o nível de reinserção é muito baixo. Então, uma das mudanças que nós estamos considerando é também colocar os mais de 55 anos, a chamada economia prateada, né? Essa geração que tem muito ainda a produzir, tem experiência, mas que sofre desse problema no mercado, essa inserção é possível, né? Então, dentre outras coisas. E assim, deputado, facilitando então a contratação dos mais jovens e dos mais velhos, né? O programa lançado pelo presidente pretende abrir vaga aí para
cerca de 1,8 milhão de empregos, né, o que seria muito bem-vindo, né? Agora o Congresso precisa aprovar realmente o texto para que ele vire lei. Após 120 dias, inclusive, o programa deixa de valer, né? O Congresso aprovando o texto, como fica para que o programa definitivamente seja colocado em prática? Olha, como se trata de uma medida provisória, já a partir de 1º de janeiro, todas as contratações já se darão dentro deste modelo, ou seja, quem contratar nessa faixa, vamos chamar assim, de elegível, ou seja, jovens de 18 a 29 anos, já poderão contar com essas novas condições. Que condições são essas? O empregador não pagará a contribuição previdenciária de cerca de 20% sobre o valor desse salário. São trabalhadores de até um salário mínimo e meio, portanto, é uma faixa bastante abrangente de pessoas que estão no limite da sobrevivência, então, assim, muito importante. E essa validade, já a partir de 1º de janeiro, vai ser um bom laboratório para que a gente possa ver a extensão, esse 1,8 milhão de empregos esperado, ele, evidentemente, é ao longo do ano que vem, mas nós queremos ser surpreendidos positivamente. As melhores condições para contratar, às vezes a gente pensa, bom, mas está beneficiando o empregador grande. Não. A grande maioria, ou seja, quase 70% das contratações deverão acontecer em empresas pequenas, ou seja, aquele pequeno empreendedor que também não deixa de ser um trabalhador, né? Nós vamos beneficiar a contratação de pessoas para exercerem suas atividades, na maior parte em empresas que também precisam desse estímulo para aproveitar a retomada da economia e fazer com que o empreendedorismo também aconteça. Além disso, tem a parte do microcrédito, fazendo com que, para além da carteira assinada, muitas oportunidades de trabalho serão criadas, estendendo o microcrédito a fatias cada vez maiores da população. São pessoas que saem toda manhã, como essa manhã de sábado, por exemplo, pessoas que estão aí vendendo itens, que estão batendo de porta em porta, lutando pela vida, e que o microcrédito certamente virá compor, junto com a carteira verde e amarela, um universo para trazer para o mercado, para expandir e, se Deus quiser, aproveitar aí esses percentuais de aumento de PIB que tem que se traduzir em melhoria efetiva para a população. Ô, deputado, então, pela fala do senhor, entendo que a votação seria no ano que vem. Nesse ano ainda dá tempo ou não? Olha, pelo cronograma normal de uma MP, já não daria tempo, né? Nós temos aí esse prazo de 120 dias, então a votação ocorrerá efetivamente no 1º trimestre do ano que vem. Acontece que, como a vigência da MP já ocorre, muitas dessas medidas estão, obviamente, em pleno exercício, e a partir de 1º de janeiro essas contratações, e eu quero aqui fazer um estímulo e um apelo aos empregadores que leiam o texto da medida provisória, que peçam seus contadores, seus orientadores para fazer o mesmo, e que a gente possa destravar o mercado de trabalho no início do ano, fazendo com que essa virada, né, essa retomada, ela possa acontecer de maneira mais rápida, que nós possamos ter uma robusta recuperação do mercado e que tudo que está contido na medida provisória, aquilo que, porventura, não estiver adequado, o Congresso é o melhor lugar para tratar essas divergências, ou seja, deputados e senadores estão muito conscientes do seu papel. É um Congresso que, nesse ano de 2019, produziu muito, produziu reformas importantes, né? Mas é importante também, para além das grandes reformas, trabalharmos no cotidiano das pessoas, porque esperar resultado das reformas a longo prazo, com desemprego, com a barriga vazia das famílias, né, sem condição de colocar em casa o alimento, as condições mínimas, é querer esperar muito de pessoas que têm muito pouco a dar nesse momento. Deputado, os mais jovens e os mais velhos, né, incluídos especialmente nesse programa, podem se preparar de qual forma para conseguir esse emprego, principalmente assim que o texto for aprovado, caso aconteça? Olha, existem nesse momento no mercado muitas oportunidades
gratuitas, de acesso gratuito à formação, né? Nós temos aí, no âmbito dos estados, principalmente, muitas estruturas de formação profissional que oferecem cursos, que oferecem possibilidades. Também olhando dentro do próprio Sistema S, existem diferentes possibilidades oferecidas pelas federações patronais e no âmbito dos sindicatos, das centrais sindicais, muitos esforços também têm sido feitos na ponta dos trabalhadores nessa direção. Evidentemente que, ao longo dos próximos dias, nesse trabalho, inclusive, de visita que eu vou fazer aos estados, eu vou também incentivar para que cada vez mais, aí eu peço o apoio da Jovem Pan, de todos os veículos, para nós divulgarmos insights, divulgarmos nesse material as oportunidades existentes e como as pessoas podem se capacitar melhor. Nós temos que diminuir essas filas quilométricas e dolorosas, né, de pessoas procurando emprego. Nós temos que atuar nisso de maneira muito objetiva e essa medida provisória, ela é uma ação muito direta, ela é uma ação que responde de maneira muito efetiva a essa necessidade. Em relação, deputado, à taxação do seguro-desemprego incluída pelo governo nesse texto, qual a posição do senhor? O que é que o senhor pensa a respeito e quais os planos agora para a tramitação? O senhor pretende modificar isso? Olha, uma taxação sobre o desempregado é sempre algo que a gente tem que olhar com muito cuidado. Por quê? Uma pessoa recebendo seguro-desemprego de apenas um salário mínimo, 7,5% representa algo próximo de R$ 75, R$ 80 reais. Isso é a diferença, muitas vezes, entre essa pessoa poder chegar no final do mês oferecendo ou não uma cesta fundamental de alimentos para a família. Então, taxar desempregados nesse momento não me parece a melhor solução. Então, nós estamos discutindo e com muita possibilidade de retirar essa taxação obrigatória de dentro da medida provisória, tornando-a opcional. E aí opcional por quê? Porque a pessoa que está desempregada, se ela quiser continuar contribuindo, porque pode ser que ela tenha uma reserva financeira vinda do Fundo de Garantia, do último emprego, e nesses 5 meses que ela recebe o seguro-desemprego, ela pode querer continuar contribuindo para a Previdência. Então, dar essa opção, mas não como forma obrigatória. Como forma obrigatória seria penalizar muito fortemente essa pessoa num momento de muita fragilidade. Então, a ideia é que a gente encontre no orçamento da União, e esse é um papel da Câmara e do Senado, agora no final do ano, nessa semana que nós vamos entrar, nós vamos discutir orçamento, e é muito importante que nós possamos encontrar uma fonte que venha cobrir, né, essa renúncia que vamos estar fazendo de contribuição previdenciária e de outros itens de encargos, com alguma coisa dentro do orçamento que não seja a taxação do desempregado. Deputado, o senhor falou agora há pouco sobre as providências possíveis que os jovens e os mais velhos privilegiados nesse programa podem ou devem tomar para conseguir o seu emprego. E as empresas, por sua vez, que quiserem fazer, tá dentro em parceria com o programa Verde e Amarelo, devem proceder como? Olha, as empresas, elas têm, naturalmente, a vinculação aos seus setores, né? Cada conjunto de empresas tem ali o seu setor. Se ela pertence a uma indústria metalúrgica, se ela é uma empresa de serviços, na maior parte dos casos, dependendo do porte da especialidade, ela tem uma ligação também com as suas entidades. Devem procurar o SEBRAE nos seus municípios e estados, que tem uma grade muito interessante a ofertar para o conjunto das empresas, independentemente do setor, e também, através dos seus sindicatos, das suas associações, ver como essa formação pode ser ofertada, tanto para a melhoria da gestão, como eu já disse, o pequeno empreendedor, seja ele um MEI, seja um empreendedor individual, seja ele uma pequena empresa, média, todos têm nesse momento uma necessidade de se aperfeiçoarem na gestão, na qualidade dessa gestão, porque sobreviver numa crise como essa
já faz dessas pessoas verdadeiros heróis. Quem sobreviveu ao massacre dessa recessão no Brasil já pode se considerar alguém com um preparo muito grande. Mas é pegar esse preparo quase que instintivo e transformá-lo numa ferramenta melhor de administração e também ver como é que cursos ali podem capacitar esse jovem que chega sem experiência, que chega sem, muitas vezes, uma referência do mercado de trabalho. Então, vejo com muito bons olhos essa sua pergunta, né? Ela é muito oportuna porque aproveito aqui para dar essa orientação às empresas, né? Procurar bastante informação no site da Câmara dos Deputados. Nós temos já informações sobre essa medida provisória 905, que é como ela se denomina, e nós vamos tratar, através de todas as entidades, como já disse, de ofertar muita informação, de debate, aquilo que puder ser aprimorado, nós vamos fazer com muito senso de dedicação, de responsabilidade e de patriotismo, que é o que nós precisamos para poder virar essa página difícil da história do nosso país. Ok, nós ouvimos aqui o deputado Cristino Áureo, do Progressistas do Rio de Janeiro, que é relator da medida provisória que cria o programa Verde e Amarelo. Obrigado mais uma vez, deputado, pela atenção, pela participação aqui nesse Jornal da Manhã de sábado. Bom dia, bom final de semana. Bom dia, à disposição de vocês. Obrigado.